Foi cremado hoje o corpo do jornalista Otávio Frias. O diretor de redação da Folha de São Paulo morreu vítima de um câncer de pâncreas aos 61 anos. Pela manhã, familiares, amigos, jornalistas e políticos prestaram homenagens. Entre eles, o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, e o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, do PSDB. Os ex-ministros Henrique Meirelles, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, candidatos à presidência da República, também compareceram. O velório ocorreu no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Durante a cerimônia, o jornalista e membro do conselho editorial da Folha, Clóvis Rossi, fez um breve discurso e depois comentou sobre a importância de Otávio para o jornalismo. O Otávio foi o inventor de um projeto de jornalismo que eu, se tivesse dinheiro e talento para montar um jornal, adotaria sem pensar duas vezes, que essa ideia de jornalismo crítico, pluralista, independente e apartidário é a melhor coisa que tem para você trabalhar em jornal. Otávio Frias Filho tinha 61 anos e estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele lutava contra um câncer no pâncreas, diagnosticado em setembro do ano passado. O jornalista deixa a mulher e 2 filhas. O jornalista e âncora da Rede TV, Boris Casoy, lembrou dos tempos em que trabalhou no jornal como editor-chefe. Foi ele quem passou o cargo a Otávio Frias, que assumiu aos 26 anos de idade a direção de redação da Folha e atuou por mais de 3 décadas. Ele foi escritor, teatrólogo e o Brasil está perdendo uma figura ímpar. Parece elogio por uma pessoa que morreu, mas é pouco para definir uma figura tão iluminante como Otávio Frias Filho. Vai fazer falta. O editor executivo da Folha de São Paulo, Sérgio Dávila, disse que Otávio Frias Filho enfrentou a doença com coragem. Ele ressaltou a atuação de Frias como jornalista e a preocupação que ele tinha em ouvir todos os lados da história, buscando sempre um jornalismo imparcial. Trazer o aspecto mais plural das tendências e das ideias para o campo do jornalismo, uma pessoa obsessiva com o contraditório, com o outro lado, com os outros lados que cada história enseja. No início da tarde, antes do corpo ser cremado, todos que estavam na capela aplaudiram numa última homenagem. Otávio Frias Filho comandou a Folha por 34 anos e ajudou a modernizar o jornalismo brasileiro. Otavinho, como era conhecido, nasceu em São Paulo no dia 7 de junho de 1957. Era filho do empresário Otávio Frias de Oliveira, que comprou a Folha em 1962 e a transformou num dos maiores jornais do país. Otavinho participou ativamente desse processo. Desde os 18 anos, em 1975, se instalou junto ao pai no comando da Folha. Importantes mudanças efetivadas nos anos seguintes levaram o jornal a um patamar inédito em sua história. Com suas páginas abertas às diferentes correntes de opinião, a Folha se tornou referência no processo de abertura política ao fim da ditadura militar. Depois da histórica campanha das Diretas Já, Otavinho assumiu a direção de redação da Folha, em maio de 1984. Passou da coordenação estratégica para o dia a dia do jornal. Uma de suas primeiras medidas foi formalizar e tornar público o manual de redação, que condensava os princípios do jornalismo que defendia. Por meio do chamado Projeto Folha, impôs prioridade ao pluralismo e ao apartidarismo. Nesses 34 anos à frente da Folha, Otavinho dedicou parte de seu tempo à dramaturgia, com 6 peças, e à literatura, com a obra Queda Livre, coletânea de ensaios que condensou reportagem, autobiografia e observação antropológica. Seu último texto na Folha, Um Profeta na Terra de Santa Cruz, analisa a mais recente obra do filósofo Roberto Mangabeira Unga. E Otavinho se pergunta: será que a ambição das pessoas comuns, normais, não consiste apenas em ter uma profissão decente, uma remuneração condigna, uma vida familiar em segurança, algum lazer de vez em quando? O jornalismo, tal como procuraram praticá-lo, é um serviço de utilidade pública.
divulgar a verdade, estimular um exercício consciente da cidadania, iluminar o debate dos problemas coletivos, que outra atividade seria mais elogiável e necessária do que essa? Paulo Camarda, presidente do Conselho Diretor da Fundação Casper Líbero, divulgou nota de pesar pela morte de Otávio Frias Filho. Ele ressaltou que Otávio, ao assumir a direção do jornal Folha de São Paulo em 1984, reformulou a linha editorial, enfatizando a pluralidade de ideias e a imparcialidade, além de modernizar o jornalismo brasileiro. Em nome dos funcionários de todos os veículos da Fundação e da Faculdade Casper Líbero, enviou sentimentos de pesar aos familiares e colegas do Grupo Folha pela perda irreparável.